pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que caem em meu nome, se dirão demônio. Amém. Falarão novas línguas. Amém. Até aqui. Gente, nós como igreja, nós temos uma missão. E essa missão é contínua. Essa missão é até o final dos dias. Se nós formos ao Evangelho de Mateus agora, vamos lá? Aqui no Evangelho de Marcos, que provavelmente foi exemplo para Mateus e Lucas, provavelmente Mateus, baseado nesse versículo, também fez uma menção importante no capítulo 28. Mateus 28. Os versículos 19 e 20. Jesus, também se dirigindo aos seus discípulos, ele falou assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Se nós condensarmos essas duas passagens, nós entendemos a verdadeira função de ser igreja. Aqui Jesus falou aos discípulos: façam discípulos de todas as nações. E o evangelista Marcos declarou: preguem o evangelho. Preguem o evangelho a toda a criatura. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O versículo 20 aqui é de suma importância também. Ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Ou seja, no discipulado, o que nós precisamos fazer? Ensinar aquilo que nós aprendemos com o nosso mestre, que é o Senhor Jesus, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Nada além disso. No discipulado, que é o que eu vou tratar um pouquinho nessa manhã, esse nosso dever de igreja, de frutificarmos, fazermos discípulos, ou seja, pregarmos o Evangelho. E penso eu, queridos, que todos nós podemos sermos evangelistas, porque quem é o evangelista? O evangelista é aquele que prega o Evangelho, conhece o Evangelho, dá credibilidade ao Evangelho e, consequentemente, prega o Evangelho visando a salvação de outras pessoas. Mas para que nós possamos pregar, obviamente nós precisamos aprender, para que não saiamos por aí falando bobagem e distorcendo aquilo que foi ensinado pelo Senhor Jesus. Pelo Senhor Jesus. Gente, se tratando de seitas e heresias, quando nós estudamos acerca de seitas e heresias no seminário, nós ficamos sabendo de alguns segmentos que são consideradas seitas devido a alguns fatores. Por exemplo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é considerada seita. Eu não vou entrar aqui no mérito porque não vem muito ao caso. Testemunhas de Jeová é considerado seita.
Certo? Porque esses segmentos, vamos dizer assim, entre aspas, baseiam suas convicções em visões de homens. Por exemplo, tudo que os mormons passam evangelizando, segundo eles, né, essa palavra evangelizando, é segundo a visão do Joseph Smith, um americano que teve uma visão de um outro evangelho de Jesus Cristo lá nos Estados Unidos. Distorção. Os testemunhas de Jeová pregam a visão do Charles Russell. E é uma coisa altamente distorcida também daquilo que Jesus pregou acerca de sã doutrina e de um evangelho que não é híbrido. Porque o que nós percebemos hoje é que os homens, segundo os seus próprios corações, distorceram veementemente a palavra de Jesus Cristo. Mas nós, como igreja do Senhor, igreja bíblica, que nós devemos ser em toda ação, nós sabemos muito bem disso, gente. Nós sabemos muito bem disso. Nem todas as igrejas ou denominações são bíblicas, voltadas aos verdadeiros fundamentos, segundo a verdade que Jesus passou para os homens, a fim de que o homem seja salvo, começando sendo salvo de si mesmo e de seu próprio coração vaidoso, enganoso e perverso. Se nós lermos, você pode acompanhar comigo em Lucas, no capítulo 19, se tratando ali de Zaqueu, o publicano, o versículo 10. Este é um versículo que você tem que grifar na tua Bíblia. Lucas 19, 10. Lucas 19, 10. Diz assim: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Grife esse versículo aí no tua Bíblia. Porque Jesus veio ao mundo exatamente para isso, salvar aquele que estava perdido, que foi enganado pelo diabo. E quantos estão por aí mergulhados ainda nesse poço de perdição? E nós, como igreja, vamos ficar indiferentes, sendo negligentes a tantas necessidades de homens que estão ainda sendo destruídos devido à ignorância, à falta de conhecimento. Nós temos um dever primordial de nos colocarmos como instrumentos diante de Deus para fazermos aquilo que Jesus comissionou, amados. Não podemos nos ater a sermos igreja dentro da igreja. Tem um livro muito interessante que eu li do reverendo Caio Fábio, Sal fora do saleiro. Sal dentro do saleiro adianta para alguma coisa? Não adianta nada. Tem que ser sal fora do saleiro. Tem que temperar, tem que fazer a diferença, tem que dar gosto no mundo onde há desgosto. Essa é a missão do servo de Deus: trazer luz onde há escuridão, trazer conhecimento onde há trevas, evidenciar Jesus para as pessoas que ainda estão perdidas.
Esse é o nosso dever. E Jesus, ele só declarou isso aqui aos discípulos: vão e preguem o Evangelho. Só que nós nos atemos, queridos, muito dentro da igreja, e queremos fazer acontecer dentro da igreja, e criamos as nossas disputas dentro da igreja, e somos vencidos pelas nossas vaidades dentro da igreja, e queremos nos apresentar aos outros dentro da igreja. Nós estamos aprisionados dentro da igreja, sendo igreja. Isso é um erro crasso. Isso é vida religiosa. É só vida religiosa. Isso é se ater a participar de alguns cultos, achando que se está fazendo a coisa certa, mas não frutifica em absolutamente nada. Chega um tempo nas nossas vidas, queridos, que nós precisamos rever os nossos conceitos. Fazer uma introspecção de vez em quando é de fundamental importância. Porque onde nós fomos plantados, nós temos o dever de frutificar. Porque a árvore que não frutifica, os dois grandes profetas do Novo Testamento disseram a mesma coisa. Ou deram um bom alerta a todos nós, que toda árvore que não dá bom fruto será cortada. Mas a árvore que dá bom fruto é podada para que dê ainda mais frutos, prospera mais, frutifica mais, e assim vai fazendo a vontade de Deus. Agora, amados, para nós não sairmos por aí falando bobagens e passando aquilo que não convém aos outros, o que é necessário para nós é sentarmos para aprender e acatarmos aquilo que vai ser nos ensinado com base na sã doutrina ou na palavra de Jesus Cristo. E foi isso que aconteceu com Paulo e Timóteo. Paulo e Timóteo, um grande exemplo para nós de vida transformada de maneira radical foi a vida de Paulo. E é disso que eu vou falar hoje à noite. E essa palavra tem assim corroído meu coração. Porque, gente, penso eu que diante das questões eternas, nós não podemos ser superficial. Não. Porque o que mais existe na igreja contemporânea, ao meu ver, isso é uma opinião minha, pode não ser a sua, é superficialidade. Crentes superficiais, crentes descompromissados com a grande comissão. A maioria só vivendo uma vida religiosa, ou seja, superficial. Não percebe-se uma chama que arde verdadeiramente nos corações, a ponto de se sacrificar em prol da causa de Jesus. Igual foram os primeiros cristãos, que morreram queimados, que eram lançados às feras e não negaram o nome de Jesus. Não negaram aquilo que verdadeiramente fez a diferença nas suas vidas, mas que honraram o nome santo. Será que nós
nós que aqui estamos nesta manhã, queridos, nós temos essa convicção, essa plena convicção que se for o caso de eu morrer pela causa de Cristo, eu estou sujeito. Será que existe isso no meu coração? Ou será que a vida cristã para mim tem sido uma vida só de interesses? Não, eu estou diante de Deus porque eu sei que dele vem tudo, eu desfruto disso, daquilo, sobre ele estou bem cuidado, estou bem parado. Será que é só isso? Será que é só viver com o sangue sujo, querendo os benefícios da parte do Senhor, mas por nenhum momento abraçando a verdadeira missão e a comissão que Jesus estabeleceu no sentido de discipulado? Porque Jesus não treinou discípulos para que eles ficassem frequentando a igreja no domingo à noite. Ele criou discípulos para que esses discípulos estivessem dispostos, tivessem suas vidas, mas estivessem na disposição de servir o tempo todo. Eis-me aqui, faz de mim um instrumento nas suas mãos. Porque aquele que realmente tem entendimento da palavra, assim como ele foi salvo, ele se preocupa com outros. Também quer salvação a outros. E foi isso, queridos, que aconteceu com Paulo, porque Paulo, ele levava uma vida religiosa. Por sinal, amados, uma vida muito bem estabelecida ali, a princípio, segundo o farisaísmo. Porque Saulo, queridos, nós só vemos, talvez, enxergamos o Saulo como um monstro que perseguia os cristãos com aquela veemência violenta de encerrá-los na prisão, ou até mesmo consentindo na morte de muitos, inclusive do Estevão. Mas se nós aprofundarmos nos estudos em relação a Saulo ele foi muito bem preparado na religião, na lei, na Torá. Para começar, gente, ele era cidadão romano, que não era para qualquer um. Ele cresceu entre duas sociedades. A sociedade helenista, com as suas variações intelectuais, e a sociedade judaica, com a Torá, com a tradição oral. E, gente, ele foi treinado, discipulado por um grande referencial no farisaísmo, Gamaliel, que era respeitado no Sinédrio e que vinha já de uma linhagem de muito gabarito, porque Gamaliel era neto de Hilel, que também era muito conceituado. E assim, gente, os fariseus na época, eles precisavam ser irrepreensíveis ou absolutamente perfeitos naquilo que eles oficiavam, a sua religião ou o seu judaísmo, propriamente dizendo. Eles sabiam de tudo da Torá, de tudo, de absolutamente tudo, pontos e vírgulas. E quando Saulo foi transformado em Paulo, gente, ele teve ali uma faculdade com o próprio Senhor Jesus. Ele estava levando uma vida que
que ele achava ser uma vida correta, porque aquilo que ele estava fazendo, ele imaginava, eu estou fazendo o que é certo e estou fazendo a vontade de Deus, segundo a lei. Mas não, quando encontrou-se com Jesus no caminho de Damasco, a coisa mudou de uma maneira radical. Radical. E qual foi a primeira coisa que aconteceu com ele? Gente, ele não foi ensinando de cara. Ele foi ser tratado. Ele foi ser ensinado. Ele foi ser discipulado. Obviamente, né, queridos, que diante da experiência que ele teve, ficar 3 dias, certo? E depois de tudo que ele ouviu de Jesus, eu sou Jesus a quem tu persegues, dura para ti recalcitrar contra os aguilhões. Imaginemos nós o que passou na cabeça de um homem inteligente, porque a pessoa inteligente pensa, pessoa inteligente medita. Se a pessoa é um pouco desconexa e leva as coisas assim, a Miguelão, de qualquer jeito, pode ser que essa pessoa ainda não atingiu um nível que talvez ela precise atingir no sentido de conhecimento. Mas a pessoa que sofre com muitas coisas, a partir do momento que tem um certo conhecimento, essa pessoa pensa, medita. E Paulo, gente, ou Saulo, era alguém que, quantas experiências ele já tinha vivido no farisaísmo, e de repente tem um encontro com Jesus. Agora imaginemos nós, ele pensando no Estevão, ele pensando na oração que o Estevão fez, que ele ouviu. Ele ouviu o Estevão nos seus últimos minutos de vida dizendo: Senhor, não lhes imputes este pecado. E o Estevão estava sendo apedrejado, a morte, estava à morte, e mesmo assim está perdoando. Imaginemos nós a amargura do coração de Saulo, lembrando disso e de outras tantas coisas. Mas o que aconteceu? Aí ele passou a ser tratado por Jesus. E é isso que está faltando para muita gente hoje na igreja. Pessoas que não se dão a esse discipulado, pessoas que não se dão a esse tratamento, pessoas que não sentam para aprender, pessoas que não se submetem dizendo para Deus: Deus, eis-me aqui, agora me capacita para que eu faça aquilo que de fato eu preciso fazer, para que eu conserte de fato tudo aquilo que eu preciso consertar. Por mais que eu sofra, porque, amados, nós somos homens, e como homens somos muito frágeis. Eu vejo por mim a fragilidade da minha vida, a quantia que eu ainda sou talvez levado por vaidades vãs. Não é fácil ser homem, não é fácil ser humano. No meu caso, não é fácil ser eu. Uma vez eu ouvi a minha irmã dizendo assim: não é fácil ser eu, Jesus. E eu quase disse para ela: você não sabe nada de mim. Não é fácil ser eu. E você deve saber também que não é fácil ser você. Porque todos nós temos as nossas lutas e batalhas interiores. É ou não é? Todos nós vivenciamos os nossos dilemas, sofremos com muitas coisas. Então, queridos, Saulo, ele foi com tratamento. E quanto tempo durou esse tratamento dele? Alguém sabe me dizer? Quanto tempo ele ficou sendo tratado?
para depois ele ser usado como ele foi. Quanto tempo? É disso que eu vou tratar hoje à noite. 3 anos. 3 anos. A primeira instância, 3 anos. Depois, ele foi tratado durante um tempo por Jesus. Durante 3 anos aí ele foi até Jerusalém. Conversou com Pedro, sentou com aquele que tinha tido experiências com o próprio Jesus, que ele caminhou um pouquinho sobre as águas, ali afirmou, aquele que viu Jesus sondando a orelha do romano, que ele tinha decepado. Imaginemos nós, Pedro, falando para o Saulo, né, tudo isso. Mas, gente, depois que ele teve um tempo com Pedro, viu Tiago, aí ele foi para a Arábia, que não é a Arábia Saudita, não é a Península Arábica, mas regiões ali da Jordânia, sul da Síria, deserto do Negev. E ele foi, sabe aonde? Foi tratado por Jesus durante 14 anos. 14 anos. Isso ele registrou lá em Gálatas, capítulo 2. E aí, queridos, ele volta e inicia uma grande obra depois que ele entendeu aquilo que ele registrou em Atos 20, 35, que mais bem-aventurada coisa no cristianismo é dar do que receber. E obviamente, queridos, nós somos chamados para dar. E o que é dar? Pregar o Evangelho, ministrar, fazermos aquilo que realmente fomos chamados para fazer. Abra comigo, se você puder, agora 2 Timóteo. 2 Timóteo. Aí nós vamos, nos 2 capítulos aqui, no capítulo 1 e no 2, fazer algumas considerações e aí vamos encerrar. Segunda Timóteo. Aí, na medida que nós vamos lendo e falando alguma coisa de cima, 2 Timóteo capítulo 2. E se os crentes se calam, as pompas clamam. Não é pedra, né? É pomba. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Pela vontade dele, tinha morrido fariseu, não é verdade? Mas, gente, o chamado que Deus tem para nós, Ele sabe. Agora, se o Senhor quer cumprir a vontade dele na minha vida, eu vou dizer não? Será que eu vou morrer dizendo não para Deus? Dando as costas? Olha, gente, algo interessante, né? Moisés o tempo todo, ele foi falando, não, Senhor, chama outro, não, Senhor, isso e aquilo, não, Senhor, eu sou pesado, não, Senhor. E Deus ali insistindo para ele, não, eu vou levantar Arão, rapaz, Arão vai ser a tua voz. E a gente às vezes vai, né, abrindo mão daquilo que Deus tem e que abençoa, porque aquilo que Deus tem para as nossas vidas verdadeiramente nos abençoa. Qualquer ser inteligente tem que pensar assim.
Tudo que vem de Deus para nós é excelente, amém, irmão? Se Deus tem uma obra nas nossas vidas, é excelente. Apesar dos sofrimentos e aflições, apesar do preço que vai ser pago, com certeza, gente, olha o que Deus tinha para Paulo. Era excelente ou não? Na visão de vocês, era excelente o que Deus tinha para Paulo ou não? Mas Paulo só sofreu pancadaria na vida dele. O que Paulo adquiriu de riquezas? Qual que foi o patrimônio de Paulo? O que ele deixou no final da sua vida? Paulo com certeza estava fora da vontade de Deus. Tá? O que Paulo deixou para alguém? Olha o relato, gente, que ele faz em 2 aos Coríntios. Vocês se vangloriam em tantas coisas, mas eu, naufrágio, apedrejamento, tive que descer por um cesto em Damasco, frio, nudez, fome, uma noite e um dia no abismo. Fora isso, cuidar das igrejas, se cuidar de uma igreja, já é uma complexidade. Imagina cuidar das igrejas. Cuidado com os falsos irmãos. Não, falso irmão não existe. Com os falsos irmãos. Gente, tudo que ele relatou. E fora isso, foi me dado um espinho na carne. Fora isso, todo o relato que ele fez, açúcar, varadas. Já várias vezes, eu mencionei aqui, quem já levou uma chicotada aí e que pode glorificar o Senhor por isso? Quem já levou uma chicotada? Coitado, vocês faziam uma campanha. A Letícia e eu. Já levou uma chicotada uma vez? Meu Deus, já levou, Fábio? Só vara do marmelo. Foi bom? Foi gostoso? Já levou varado, marmelo? Já levou varado? Cintada bastante. Havaiana, Raider. A cinta tinha que ser com a parte ali do, Mas imaginemos nós, Saulo, tudo que ele apanhou. Faz um relato muito forte. E na verdade ele não tinha do que se gloriar no entendimento dele, então por tudo aquilo que ele sofreu. E nesse sentido, de uma forma, de uma maneira inteligente, ele tinha que se posicionar apenas como servo de Deus, pensando naquilo que ele receberia do alto, o prêmio da soberana vocação. Isso nós temos que ter como motivação também nas nossas vidas, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossiga para o longo, pela recompensa. No final da sua vida, combati com combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora que tudo aquilo que eu conquistei em vida, nós ficamos sofrendo aí por valores, por isso, por aquilo. Mas gente, o que Paulo conquistou na sua vida? Mas qual que é a sua esperança? Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardam a sua vida. Esperança do crente, esperança daquele que foi transformado e que vivenciou de fato um evangelho
de Jesus Cristo. Gente, se você puder abrir, nós já voltamos lá em Timóteo, abre aí 2 Coríntios 11. Versículo 30. Quem pode ler para mim? 2 Timóteo, 2 Coríntios 11, versículo 30. Primeiro que achar, pode ler. Se convém gloriar-me no que diz respeito à minha fraqueza. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. É forte, mas ele foi chamado segundo a vontade de Deus e fez aquilo que ele foi chamado para fazer, e fez com compromisso, e fez com seriedade, e fez com responsabilidade. Agora, queridos, nessa segunda parte aqui, está trabalhando com alguém aquilo que eu estou falando a vocês desde o começo desta palavra. Vamos lá, vamos ler o texto. Versículo 2, 2 Timóteo 1:2. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como servi os meus antepassados, a lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Uma das coisas que eu estou sendo tocado para fazer, talvez façamos hoje no culto, escrever notícia, os nomes dos irmãos, e cada um pegar um nome para orar. Já foi feito isso aqui alguma vez? Já foi feito, irmão? É interessante, né, Júnior? Aí eu pego o nome do Wagner, vou um mês orando pelo Wagner. Aí o Fabiano pega o irmão dele e vai um mês orando. Ou uma semana, até domingo que vem. Vamos fazer isso. Nós tinha filho espiritual. Interessante. O ano todo. O ano todo. Olha, Mas eram portanto, dois jovens, né? Eram jovens. Jovens. O nome dos jovens. para oração. Mas olha o que Paulo está falando aqui, ó. Que orava por Timóteo, constantemente, noite e dia. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Timóteo era um servo de Deus, mas não deixava de chorar. Por quê? Gente, as dificuldades. Timóteo também foi pastor. Recordo da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. O Timóteo, gente, ele foi ensinado desde cedo. Olha o valor de ensinar a criança no caminho que deve andar. Paulo aqui mencionando algo maravilhoso, aquilo que Timóteo herdou da avó e da mãe, mulheres de fé, vó Loide e mãe Eunice. Versículo 6: por essa razão torna a lembrar-me que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Importante que Timóteo começou seu ministério sendo abençoado com a imposição de mãos de Paulo. Olha que tremendo isso. Só que Timóteo, queridos, estava passando por uma dificuldade. E aí o que Paulo está fazendo? Está dando uma palavra de encorajamento a ele e testificando aquilo que era de tal importância para que o servo do Senhor não desistisse e abandonasse o barco no meio do caminho. Gente,
E ele diz assim: Deus não nos deu espírito de covardia. Por quê? O Timóteo, ele era tímido. Tinha as suas limitações como qualquer um de nós. Era tímido, era jovem, tinha problema estomacal. Né? E o que Paulo está fazendo? Está dando uma força. Isso é o nosso dever, queridos. Isso é o nosso dever. Vou falar algo para a glória do nome do Senhor Jesus. Estava passando por uma grande dificuldade. Aí, um dado dia, o irmão ligou para mim: pastor, estou indo aí. Pode vir. Daí a gente viemos aqui na igreja, conversamos um pouco. Aí ele falou: pastor, vamos orar? Eu fiquei assim meio sem entender, né? Orar? Que sentido? Não, eu vim aqui para orar por você. A pessoa se dispôs a sair do seu lugar e vir aqui fazer uma oração para o pastor. Oxalá se todos nós tivéssemos esse posicionamento. Porque isso é cristianismo. É você ser tocado pelo Espírito e obedecer ao Espírito para fazer aquilo que convém, que é conveniente, que é bom, que é edificante. A Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros. Certo? Dar força, dar uma palavra. Dizendo: Deus abençoe, Jesus te ama. Será que é difícil isso, gente, para nós, como igreja? Será que nós estamos tão atarefados e tão ocupados a ponto de não mandarmos uma mensagem no WhatsApp: Jesus te ama, você tem valor, Deus é contigo, vai nessa tua força. Às vezes a pessoa não está bem, ofereça um ombro amigo, diga uma palavra boa, vai dar tudo certo. Às vezes a demanda é grande. Deus chega em Josué e se esforça. O próprio Deus dá um exemplo. Esforça que tem bom ânimo. Quantas vezes eu estou mais para lá do que para cá? De repente, gente, me chega uma mensagem: Josué 1:9. Ali eu sei que o próprio Deus quer estar sustentando, como diz lá o Salmo 54. Ele é o que me sustenta. Ele é o que sustém a tua vida. Quem pode glorificar ao Senhor? Porque se você está de pé, é Ele que está te sustentando. Mas Deus também usa seus homens, seus instrumentos. E aqui Timóteo estava atravessando uma fase muito boa, pastoreando uma igreja complicada. Mas Paulo chega e diz assim: Timóteo, Deus não nos deu espírito de covardia, seja corajoso, rapaz. Mas o poder, amor e moderação. Se nós fôssemos aprofundar toda a complexidade dessa palavra, só que poder, amor e moderação, nós iríamos o dia todo tratando sobre isso. Mas Paulo está discipulando. Sentou com Timóteo: vem aqui, Timóteo. Olha quantas experiências ele tinha vivido, desde o farisaísmo, depois no cristianismo, todas as experiências que ele teve, viagens missionárias. E, gente, o homem estava percebendo que ia ser decapitado, mesmo assim estava fortalecendo quem estava fraco. E nós, assim, né, queridos, estamos passando por uma luta. Vou desistir, vou largar, vou suicidar. Não dá mais, não tem mais jeito. O homem está ali sentindo a morte se aproximando. Mas tá, Deus não nos deu espírito de covardia, Timóteo. Aleluia. O homem está preso, mas está escrevendo aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo: alegrai-vos.
está preso, mas está dando uma mensagem, sejam alegres. Isso é discipulado de verdade, não é bobeira. Paulo não estava sendo coach aqui, não. Você nasceu para vencer, para prosperar, para isso aqui, né? Uma mensagem só humanista, liberal. Não. Paulo está dizendo para Timóteo: sofre as aflições, Timóteo, como um bom soldado, querido. Porque quem não milita de maneira legítima, de forma nenhuma, será coroado. Então se posicione para fazer o que é certo. E, independente de tudo e de todos, mantenha-se focado, porque o alvo está lá. A coroa da justiça será para aqueles que encararem de maneira séria esse chamado, essa santa vocação. Amém, meus irmãos? Versículo 8. Portanto, não se envergonhe de testemunhar o Senhor. Não se envergonhe de testemunhar o Senhor. Sabe que isso aqui é um chamado só para Timóteo? É um chamado para todos nós. Talvez não seja nem o caso de ter vergonha de testemunhar. Seja o caso de ser negligente mesmo. O negócio é igreja, fazer aquilo que eu fui chamado para fazer, porque os meus dons e talentos dentro da igreja. Não, Paulo está dizendo que não se perdoe de testemunhar o Senhor. Nem mim que sou prisioneiro dele, mas suporto comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Versículo 9: que nos salvou. Quem glorifica o Senhor pela salvação? E nos chamou com uma santa vocação. Nos chamou com uma vocação, nos dando aí uma abertura para que nós sejamos instrumentos nas suas mãos. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Mas se o Senhor determinou isso para nós, queridos, quem somos nós para dizer não? Se você disser, não pode ser que venha o caso que você ande perambulando pela tua vida aí e não vai chegar a lugar nenhum. Ou pode ser que você caia numa barriga de peixe. Porque se o Senhor te chamou para você pregar em Nínive, se você quiser ir para Tarsis, vai dar ruim. Não vai ser boa coisa. Aí quando está lá no ventre do inferno, Senhor, que saudade do tempo. Agora eu estou aqui nesse lugar fedegoso, fedorento. E ele mesmo declarou: dentro do inferno eu clamei, e tu ouviste a minha voz. Mas Deus tinha chamado ele para mim. E o chamado nosso é para mim. Porque o que era Nínive naquele tempo lá, gente? Um lugar totalmente sem Deus, onde as pessoas estavam sem discernir entre a mão, vamos perecendo por falta do Senhor. É o mesmo chamado que Jesus fez. Vão, preguem, façam discípulos. Esse é o nosso chamado. Esse é o nosso chamado. Paulo continua no capítulo 2. Ele está aconselhando: fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Olha o discipulado aqui para nós encerrar, gente. Versículo 2. E as palavras, 2 Timóteo 2, versículo 2: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas,
Passa para frente. Confie-as a homens fiéis, que sejam também capazes de reter, é isso? Não, que sejam capazes de ensinar outros, discipular. Que você ouviu de mim, aprendeu bem, aprendeu com Paulo, sã doutrina, um verdadeiro evangelho. Agora você passa porque você aprendeu, que você se submeteu ao aprendizado, você se deu ao conhecimento. E finalizando, ele declara assim no versículo 15. Eu tinha outros tópicos aqui, mas o tempo foi muito rápido. Versículo 15 ele diz assim: procure apresentar-se a Deus aprovado. Aprovado. Esse aprovado, na opinião de vocês, o que significa? Quem pode me ajudar? Aprovado. O que significa esse aprovado aqui? Para ser aprovado, como diz o pastor Gotti, você que é professor, para ser aprovado precisa no mínimo. No meu tempo era certo. Hoje já deram uma facilitada a mais, hoje é 6 já, né? Mas precisa fazer a prova. Para ser aprovado, precisa fazer a prova. E fazendo a prova, ser aprovado. Procura apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja de maneira fundamental, corretamente a palavra da verdade. E para manejar corretamente a palavra da verdade, tem que aprender, tem que se submeter, tem que sentar para ouvir. E a maioria das pessoas hoje, obreiros, não estão sentando para ouvir, e muitas vezes estão querendo ensinar. Esse versículo que você leu aí, ele era um versículo que a gente, na época, escola dominical, aqui na igreja, para criança, né? Criança, jovem, até casado, era a resposta. No final da escola dominical, era citado esse versículo em todas as escolas dominicais. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Isso aí ficou embutido na nossa mente. Podem conversar com o Mauri, que é dessa mesma época. Naquele tempo ele era admissível. Um pastor, um presbítero, um diácono, que não fosse assíduo frequentador da escola bíblica. Era inadmissível. Veja só. Naquele tempo, o presbítero era uma pessoa que ele por si só ele exalava a autoridade, não Deus, ele usava. Diácono, da mesma forma. Então acho que hoje nós estamos vivendo a geração Z, não só para fora da igreja, mas dentro da igreja também. Exatamente. Uma geração de homem fraco, uma geração de leve, entendeu? Desculpe a expressão, mas é a realidade. É a realidade. Infelizmente. Começou a citar isso no discipulado, no Mateus. A gente sabe que foi o Evangelho escrito para a visão do judeu. Por isso que ele fala em discípulo. Mas o texto que você leu em Marcos é direcionado para o romano. Por isso que ele fala de poder.
Eu acho que nós precisamos buscar esse poder, se firmar o poder de Jesus Cristo, o poder do Evangelho, Isso. para expulsar demônio. Porque os sinais têm que seguir a igreja. Verdade. Enquanto nós vivermos nossa falta de sinais, não vai haver conversão, pastor. Então, eu acho muito válido essa tua chamada aí, uma responsabilidade. Tem que chamar esses obreiros da igreja. Onde que está os obreiros? Porque é muito bonito ele cantar, lai, glória a Deus, falar house. E na hora não pega, cadê? Culto de oração, cadê? Acabou. Escola bíblica. Cadê o homem? Entendeu? Eu acho que a gente tem que subir no culto. Desculpe, minha sinceridade. Tá certo. Um membro da igreja, 50 anos de igreja renovada, pastor. Deu 50 anos de idade, já quase, e tudo dentro da igreja renovada. Então eu tenho bagagem para dizer o que eu estou falando. Nós estamos vivendo tempo de homem fraco, de homem frouxo. Entende? Temos que parar com isso. Sim. Temos que parar, porque foi pago um preço caro para nós aqui. Verdade. Foi pago o preço de cruz. Nós estamos Exatamente. vilipendiando o Evangelho de Cristo. Mas é aquilo que eu falei. Vida superficial. Gente, superficial não vai entrar no céu, não. Superficial não vai entrar no céu, não. Vai entrar no céu aquele que for respaldado pela humildade e pelo esforço. Se Deus falou o tempo todo para Josué, esforça-te, nós precisamos incutir isso na nossa mente. Esforço para tudo aquilo que diz respeito a uma vida cristã, para aquilo que diz respeito a São Doutrina. Você falou do poder, só terminando aqui a questão do discipulado. Jesus treinou os discípulos, depois ele falou para os discípulos permanecerem aonde? Em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos. Precisamos buscar o poder, revestimento, poder do Espírito Santo, a palavra, para que nós façamos a obra. Isso, João, é a questão da responsabilidade e da consciência de cada um. Porque, queridos, no dia da prestação de contas, a questão será individual. E cada um vai ter que dizer aquilo que fez e aquilo que não fez. Amém, gente? Vamos colocar em pé e vamos orar. Essa palavra tua aí já me deu um título para uma pregação. Geração moleque. Boa. Boa. Eu já vou começar a trabalhar nisso. Moleque. O que é moleque? O que é moleque? Servo do Moloque. Uma variação do Moloque. Quem foi Moloque? Deus pagando. Mas o moleque, além de ser um servo do Moloque, nunca chame uma criança de moleque. Mas o pior que, no sentido assim, mais vulgar da palavra, os homens, infelizmente os homens de hoje, obreiros, estão agindo como meninos. E foi uma das coisas que Paulo censurou ali na igreja de Corinto. Eles eram super religiosos, mas precisavam ainda de alimento sólido, porque estávamos dando a meninice. E isso tem que deixar de acontecer. Chega um tempo que a gente toma leite, mas tem outro tempo que a gente precisa de algo mais, que nem diz o reverendo Jeremias Pereira, com substância. Chega um momento que nós precisamos de algo que tenha mais substância, para que não sejamos meninos para sempre.